Cujo, Stephen King. Narração, Dani Bernardo. Gary Pevier sentou-se num gramado maltratado da frente de casa, que ficava no sopé da colina Seven Oaks na Town Road, mais ou menos uma semana depois do deprimente almoço de negócios de Vicky e Roger no Yellow Sub. Bebia um screwdriver composto de 25% de suco de laranja de caixinha e 75% de vodka Popov. Sentado à sombra de um olmo que estava nos últimos estágios da grafiose, ele descansava o traseiro sobre as tiras rotas de uma cadeira de jardim de terceira categoria que estava nos últimos dias de vida útil. Gary bebia vodka Popov porque era barata. Tinha comprado uma grande quantidade de garrafas em New Hampshire, onde a bebida era ainda mais barata, na última vez que fora lá renovar o estoque. A Popov era barata no Maine, mas era ridiculamente barata em New Hampshire, um estado que se destacava no que dizia respeito às melhores coisas da vida. Uma loteria estadual com prêmios poupudos, bebida barata, cigarro barato e atrações turísticas como a Vila do Papai Noel e o Parque de Diversões da Cidade das Seis Armas. Assim era o bom e velho New Hampshire. A cadeira ao pouco se assentou naquele gramado em petição de miséria, cavando uma cova. A casa atrás do gramado também estava em petição de miséria. Era uma ruína cinzenta, toda descascada e cheia de goteiras. As janelas estavam caindo aos pedaços. A chaminé se erguia contra o céu como um bêbado que tenta se levantar depois de um tombo. As telhas arrancadas na última grande tempestade do inverno passado ainda pendiam perigosamente em alguns dos ramos do olmo moribundo. Não é o Taj Mahal, costumava dizer Gary, mas estou cagando para isso. Naquele opressivo dia de calor de fim de junho, Gary estava bêbado como um gambá, o que era comum. Ele não fazia a menor ideia de quem era Roger Breakstone, nem fazia a menor ideia de quem era Vicky Trenton. Também não fazia ideia de quem era Dona Trenton e, se fizesse, estaria cagando para ela. Ele conhecia os Camber e Cujo. A família morava no alto da colina, no final da Town Road. Como Joy Camber e ele bebiam juntos muitas vezes, e bebiam muito, Gary percebeu de maneira um tanto nebulosa que o homem já estava com meio caminho andado na estrada para o alcoolismo. Uma estrada que o próprio Gary já tinha cruzado até o fim. Não passa de um bêbado imprestável e estou cagando para ele, disse Gary aos pássaros e às telhas que pendiam no olmo doente. Depois ergueu o copo, peidou e esmagou um inseto. Sol e sombras marcavam seu rosto. Atrás da casa, vários carros sem as entranhas quase desapareciam em meio ao mato alto. A era que crescia no lado oeste da casa saiu totalmente de controle, cobrindo quase tudo. Uma janela dava para fora, ou quase, e em dias ensolarados brilhava como um diamante sujo. 2 anos antes, em um ímpeto de bêbado, Gary ergueu e jogou pela janela cômoda de um dos quartos do segundo andar, mas não conseguia lembrar por quê. Ele mesmo colocou outro vidro, porque a janela tinha ficado com um vão que deixava entrar uma corrente de ar no inverno. Mas a cômoda continuou exatamente no mesmo lugar onde caiu. Uma gaveta ficou saltada para fora como uma língua. Em 1944, quando tinha 20 anos, Gary Pevier invadiu e tomou sozinho uma casa-mata alemã na França e, depois dessa façanha, levou o que restava de seu esquadrão 15 quilômetros adiante, antes de desmaiar por causa dos 6 ferimentos à bala que sofrera durante o ataque ao local onde estava a metralhadora. Por conta disso, recebeu uma das maiores distinções de seu país agradecido, uma cruz de serviços distintos. Em 1968, procurou Bud Durgeson em Castle Falls e mandou transformar a medalha em cinzeiro. Bud ficou chocado. Gary disse que, se pudesse, mandaria transformar em pinico para poder cagar em cima, mas a cruz era pequena demais. Bud espalhou a história, e talvez a intenção de Gary fosse essa, talvez não. Seja como for, o relato causou verdadeira comoção nos hippies das redondezas. No verão de 1968, a maioria desses hippies estavam de férias com os pais ricos na região dos lagos de New Hampshire, antes de voltar em setembro para a faculdade, onde aparentemente estudava protesto, sexo, drogas e rock and roll. Depois que a condecoração foi transformada em cinzeiro por Bud Torgerson, que trabalhava como soldador no tempo livre e como frentista do posto Esso de Castle Falls em horário comercial, agora eram todos posto Exxon,
Mas Gary Pevey estava cagando para isso também. Uma versão da história chegou ao jornal de Castle Rock, o Cal. A reportagem foi assinada por um repórter local caipirão, que interpretou o ato como libelo contra a guerra. Foi então que os hippies começaram a aparecer na Town Road. A maioria queria dizer que Gary era joia. Alguns queriam dizer que ele era da pesada. Outros poucos queriam dizer que ele era paz e amor. Gary mostrou a todos a mesma coisa, sua Winchester .30.06, e mandou que sumissem de sua propriedade. Para ele, todos não passavam de um bando de cabeludos comunistas canalhas chupadores de boceta cabeluda. Disse que estava cagando para eles e ia acabar deixando um rastro de miolos estourados de Castle Rock até Freiburg. Depois de um tempo, os hippies pararam de aparecer, e foi o fim do caso da condecoração. Uma das balas dos alemães arrancou o testículo direito de Gary Pevey. Um médico acabou encontrando a maior parte espalhada pelos fundilhos da cueca oficial do exército utilizado por Gary. A maior parte do outro testículo sobreviveu, e algumas vezes Gary ainda conseguia ficar com um pau consideravelmente duro. De uma forma ou de outra, conforme sempre dizia Joey Camber, ele estava cagando baldes para aquilo. O país agradecido concedera uma cruz de serviços distinto ao seu herói. A junta médica agradecida de Paris lhe deu alta em fevereiro de 1945. E Gary teve direito a uma pensão de 80% por deficiência e um ferrenho vício em drogas. A cidade natal agradecida fez um desfile em sua homenagem em 4 de julho de 1945. Na época ele tinha 21 anos, não mais 20, podia votar, tinha cabelos brancos nas têmporas e se sentia muito bem, obrigado. Os vereadores agradecidos suspenderam a cobrança de impostos da propriedade de Pevey em caráter vitalício. Aquela foi uma boa medida, pois, do contrário, teria perdido a casa 20 anos atrás. Gary trocou a morfina por bebidas de alta gradação alcoólica e partiu então para o trabalho de sua vida, se matar da maneira mais lenta e agradável possível. Em 1980, Gary tinha 56 anos, o cabelo completamente grisalho e era mais irritado que um touro com uma manivela de macaco de carro enfiado no cu. Os únicos indivíduos que ele conseguia suportar eram Joey Camber, o filho dele, Brad, e o enorme São Bernardo de Brad, Cujo. Gary se recostou de novo na cadeira decadente, quase caindo de costas, e bebeu mais um pouco do screwdriver. O coquetel estava em um copo que ganhara em um McDonald's. Tinha um bicho roxo no vidro. Um bicho chamado Shake. Gary ia muitas vezes ao McDonald's de Castle Rock, onde ainda dava para comprar hambúrguer barato. Os hambúrgueres eram bons. Já o tal de Shake, e o Papa Burger, e o merda do Ronald McDonald, bem, Gary Pevey estava cagando para eles. Um enorme vulto marrom alaranjado se moveu na grama alta à sua esquerda e, instantes depois, Cujo, que tinha saído para uma de suas andanças, surgiu no maltratado jardim da frente da casa de Gary. Cujo viu e latiu uma vez, educadamente. Depois se aproximou balançando o rabo. Cujo, seu filho da puta, disse Gary, colocando o copo de screwdriver no chão e vasculhando metodicamente os bolsos, em busca de biscoitos para cachorro. Sempre mantinha alguns à mão para Cujo, que era um cão à moda antiga, criado solto, com pelo manchado de terra. Encontrou 2 biscoitos no bolso da camisa e estendeu para o animal. Senta, rapaz, senta. Mesmo que estivesse deprimido ou revoltado, Gary sempre acabava se divertindo ao ver aquele cachorro de 90 quilos se sentar como um coelho. Cujo se sentou e Gary viu um corte pequeno, porém feio no focinho do São Bernardo. Jogou os biscoitos em forma de osso e Cujo os abocanhou no ar, sem esforço. Deixou um cair entre as patas dianteiras e começou a mastigar o outro. Bom rapaz, disse Gary, estendendo o braço para fazer um carinho na cabeça de Cujo. Bom, Cujo começou a rosnar. Um rosnado que vinha do fundo da garganta. Era quase um ronco, quase um eco. Cujo olhou para Gary. Havia algo frio e interrogativo no olhar, algo que deixou Gary arrepiado. Ele recolheu o braço depressa. Com um cachorro do tamanho de Cujo, era melhor ficar esperto, a menos que se quisesse passar o resto da vida limpando a bunda com um gancho. — O que é que você tem, rapaz? Perguntou Gary, que nunca tinha ouvido Cujo rosnar desde que o cão fazia parte da família dos Camber. Para dizer a verdade,
Gary jamais imaginou que o velho Cujo um dia rosnasse para ele. Cujo balançou o rabo um pouco e foi até Gary para ganhar carinho, como se estivesse envergonhado pelo lapso momentâneo. Isso é assim que se faz, disse Gary, mexendo no pelo daquele cachorro enorme. O calor fora insuportável naquela semana, mas o pior ainda estava por vir, tinha avisado George Miller, repetindo a afirmação da tia Eve Chalmers. Gary imaginou que essa era a razão do rosnado. Cachorros sofriam mais com o calor do que os seres humanos, e ele se perguntou o que mal havia em um bicho daqueles ficar irritado vez por outra. Mas com certeza tinha sido estranho ouvir Cujo rosnar daquele jeito. Se Joey Camber contasse que passou por algo parecido, Gary não teria acreditado. Pega outro biscoito, ordenou Gary apontando. Cujo se virou, foi até o biscoito, pegou, botou na boca. Um longo fio de saliva pendendo no canto, e depois saltou. Olhou para Gary como se pedisse desculpas. Você? Recusando comida? Perguntou Gary incrédulo. Você? Cujo pegou o biscoito e comeu. Assim está melhor. Um pouquinho de calor não vai te matar. Também não vai me matar. Mas faz um estrago, filho da puta, nas minhas hemorroidas. Que se dane. Estou cagando se elas ficarem do tamanho de uma bola de ping-pong. Sabia disso? Perguntou, matando um mosquito. Cujo se deitou ao lado da cadeira e Gary pegou o screwdriver de novo. Estava quase na hora de ir embora e se refrescar, como diziam as vagabundas de luxo do country club. Refrescar é o caralho, disse Gary. Ele apontou para o telhado da casa e uma mistura melada de suco de laranja e vodka caiu sobre o braço macilento e queimado de sol. Olha só aquela chaminé, Cujo. Está caindo aos pedaços. E quer saber? Estou cagando. A casa inteira pode desabar que eu vou continuar cagando baldes. Sabia disso? Cujo agitou o rabo um pouco. Ele não sabia o que o homem estava dizendo, mas os sons eram familiares e os padrões reconfortantes. Aquela polêmica vinha se repetindo dezenas de vezes por toda a semana desde que, bem, no que dizia a respeito a Cujo, desde sempre. Cujo gostava daquele homem, que sempre tinha comida. Ultimamente, Cujo não andava com muita vontade de comer, mas se o homem queria que ele comesse, era isso que faria. Depois ficaria deitado ali, como estava, ouvindo a conversa reconfortante. No fim das contas, Cujo não estava se sentindo muito bem. Não tinha rosnado para o homem por causa do calor, mas apenas porque não se sentia bem. Por um instante, só um instante, teve vontade de morder o homem. Parece que você arranhou o focinho no espinheiro, prosseguiu Gary. O que você estava perseguindo? Uma marmota? Um coelho? Cujo agitou o rabo um pouco. Gafanhotos chichiavam nos enormes arbustos. Atrás da casa, a madressilva crescia, agitada pelo vento, atraindo as abelhas sonolentas das tardes de verão. Tudo na vida de Cujo deveria estar bem, mas de alguma forma não era o caso. Ele simplesmente estava se sentindo mal. Eu estou cagando se todos os dentes daquela caipira da Geórgia caírem de podres. E o mesmo vale para os dentes daquele idiota que se acha o máximo. Vociferou Gary, levantando-se trôpego. A cadeira tombou e dobrou sozinha. Quem apostasse que Gary Perver também estava cagando para isso ganharia. Com licença, garoto. Ele entrou e preparou outro screwdriver. A cozinha era um cenário de horror sibilante, tomado de moscas sobrevoando sacos de lixos abertos, latas de comidas e garrafas de bebida vazias. Quando Gary voltou com um novo coquetel na mão, Cujo já tinha ido embora. No último dia de junho, Dona Trenton foi ao centro de Castle Rock, que os locais chamavam de cidade, mas pelo menos esta gíria regional ela ainda não tinha adotado, deixar a Ted na colônia de férias e comprar algumas coisas no mercado Wegway. Ao voltar para casa, estava cansada e esbaforida e, diante da visão da combalida Van Ford Conoline de Stephen Kemper, com motivos de deserto pintado nas laterais, teve um súbito acesso de fúria. A raiva estivera fermentando o dia todo. Vi que havia contado sobre a iminente viagem no café da manhã e, quando ela protestou que precisaria ficar sozinha com Ted durante 10 dias, 2 semanas ou sabe Deus quanto tempo mais, ele deixou claro que estava em jogo. Ela tinha levado um susto e não gostava de ficar assustada. Até aquela manhã, tinha tratado o caso Red Raspberry Singers como piada. Uma ótima piada à custa de Vicky e Roger.
Jamais sonhara que uma coisa tão absurda pudesse ter consequências tão sérias. E depois Ted reclamou por precisar ir para a colônia de férias, dizendo que um menino maior tinha lhe dado um empurrão na sexta anterior. O menino se chamava Stanley Dobson e Ted estava com medo de ser empurrado de novo. Ted chorou e se agarrou à blusa da mãe quando foi levado para o campo da Legião Americana, onde ficava a colônia de férias, e Donna precisou desprender os dedos do filho um por um, o que a fez se sentir mais nazista do que mãe. Você ir para a colônia de férias já. Ya, mei mamá. Às vezes, Ted parecia ainda mais novinho do que era, e absolutamente vulnerável. Todos os filhos deviam ser precoces e espertos, não é? Os dedos de Ted estavam sujos de chocolate e deixaram marcas na blusa de Donna, que se lembrou das impressões digitais de sangue que vira e mexe apareciam em revistas baratas de mistério. Para piorar, o Ford Corcel começou a ficar estranho na volta do mercado, engasgando várias vezes, como se passasse por um ataque de soluços automobilísticos. O problema acabou diminuindo, mas o que acontecia uma vez podia acontecer de novo e para colocar a cereja no bolo, ali estava Steve Kemper. Hoje eu não quero saber de palhaçada, murmurou ela, pegando a sacola do supermercado e saindo do carro. Donna era uma bela mulher de 29 anos, alta, de cabelos escuros e olhos cinzentos. De alguma maneira, conseguia parecer toleravelmente fresca, apesar do calor incessante, da blusa com as impressões de Ted e do short cinza de academia que parecia colado aos quadris e ao bumbum. Ela subiu as escadas e entrou correndo em casa pela porta da varanda. Steve estava sentado na cadeira de Vic na sala de estar, bebendo uma cerveja de Vic e fumando um cigarro, provavelmente dele próprio. A TV estava ligada e passava em cores os dramas da série General Hospital. Chegou a princesa, disse Steve com aquele sorriso assimétrico que ela já achara tão charmoso e perigosamente atraente. Achei que você não ia, vó. Saia já daqui, seu filho da puta, interrompeu ela com voz monótona e sumiu cozinha adentro. Colocou a sacola do supermercado na bancada e começou a desempacotar as compras. Já não se lembrava da última vez que sentira tanta raiva, que ficara tão furiosa a ponto de o estômago se embrulhar com toda a força, dando um nó. Talvez em uma das intermináveis discussões com a mãe. Em um daqueles shows de horrores antes de sair para a escola. Quando Steve chegou por trás e a enlaçou com os braços bronzeados, Donna não pensou duas vezes e desferiu uma cotovelada na barriga dele, o que de nada serviu para acalmá-la, porque ele previu aquela reação. Como Steve jogava muito tênis, parecia que o cotovelo de Donna tinha batido em uma parede de pedra revestida de borracha rígida. Ela se virou e olhou para aquele rosto barbudo e sorridente. Ela tinha 1,80 m e ficava 3 centímetros mais alta que Vicky quando usava salto alto, mas Steve tinha quase 2 metros. Você não me ouviu? Saia daqui agora. Agora? E por quê? Perguntou ele. O garotinho está na colônia fazendo um cocá com miçangas ou atirando flechas em maçãs na cabeça de um monitor. Ou sei lá mais o quê. O maridinho está pegando no pesado no escritório. E agora é hora da dona de casa mais linda de Castle Rock e deste humilde poeta e craque do tênis fazerem todos os sinos da Catedral do Sexo bimbalharem na mais perfeita harmonia. Eu vi que você estacionou na entrada da minha garagem, respondeu Donna. Por que você não aproveita para colar na sua van um cartaz com a frase estou comendo a Dona Trenton ou coisa assim? Tenho todas as razões do mundo para estacionar na entrada da garagem, retrucou ele ainda sorrindo. A cômoda está lá, pronta para uso, esperando suas roupas. Que tal aproveitar e ir tirando logo essas que está vestindo? Pode colocar a cômoda na varanda. Eu mesmo cuido dela. Enquanto você faz isso, eu preencho o cheque. O sorriso dele diminuiu um pouco. Pela primeira vez, desde que Donna entrara, aquele charme superficial perdera um pouco de terreno, abrindo espaço para que ela visse como era o sujeito que estava por trás. Alguém de quem não gostava nem um pouco, que a fazia se sentir mal quando pensava nos dois juntos. Donna mentiu para a Vicky, traiu-o e foi para a cama com Steve Kemper. Ela queria que o sentimento que a invadia agora fosse algo tão simples quanto o se redescobrir, como acontecia após um terrível acesso de febre, ou quanto se redescobrir como esposa de Vicky. No entanto, escavando fundo, o que restava era o simples fato de que Steve Kemper, poeta publicado,
reformador de móveis itinerante, reparador de cadeiras, bom jogador de tênis amador, excelente amante para as tardes, era um merda. Fala sério, disse ele. Ah, como é que alguém consegue resistir ao belo e sensível Steve Kemper? Só pode ser brincadeira. Mas não é. Eu quero que você, belo e sensível Steve Kemper, coloque a cômoda na varanda, pegue o cheque e desapareça. Não fale assim comigo, dona. As mãos dele pousaram nos seios dela e apertaram. Doeu. Dona começou a ficar com um pouco de medo, além de raiva. Mas ela não teve um pouco de medo desde o início? Isso não fazia parte do prazer sujo e secreto daquilo tudo? Ela deu um tapa naquelas mãos. Não brinque comigo, ameaçou Steve, que não estava mais sorrindo. Está quente demais. Eu? Brincar com você? Você já estava aqui quando eu entrei. O medo que sentia a deixou mais furiosa que nunca. Steve usava uma barba negra e espessa que subia pelas maçãs do rosto, e Dona de repente percebeu que, embora tivesse visto o pau de Steve bem de perto e colocado na boca, nunca tinha reparado de verdade no rosto. Quer dizer que você comeu e se lambuzou, mas agora não quer mais? É isso? E que se fodam os meus sentimentos? Tira esse bafo de cima de mim, disse ela, empurrando-o e indo pegar o leite na geladeira. Por aquela Steve não esperava. Com um empurrão, acabou se desequilibrando e dando um passo em falso para trás. A testa de repente ficou crispada e as maçãs do rosto adquiriram um tom vermelho vivo. Dona já o vira daquele jeito nas quadras de tênis atrás dos prédios da Bridgeton Academy, depois de perder um ponto fácil. Viu Steve jogar várias vezes, inclusive 2 sets em que arrasou com facilidade um esfalfado e esbaforido Vic. E nas poucas partidas que perdeu, a reação que ele demonstrou a deixou completamente incomodada por ter se envolvido daquela forma. Steve publicou poemas em mais de 20 revistas de pequena circulação e também lançou um livro, Em Busca do Pôr do Sol, publicado por uma pequena editora de Baton Rouge chamada The Press Over the Garage. Formado pela Universidade Drill, estado de Nova Jersey, tinha opiniões firmes sobre arte moderna, o futuro referendo sobre a energia nuclear do Maine e os filmes de Andy Warhol. E reagia a uma dupla falta da mesma forma como Ted reagia à ordem de ir para a cama. Steve foi atrás dela e agarrou seu ombro, virando Dona para olhá-la nos olhos. Ela deixou cair a caixa de leite que se espalhou no chão. Olha só isso. Que beleza, hein, gostosão? Ouça bem. Você não vai me fazer de gato e sapato, entende? Some daqui, gritou Dona, a saliva respingando na testa e nas maçãs do rosto de Steve. O que eu preciso fazer para te convencer? Quer que eu desenhe? Você não é bem-vindo aqui. Vai ser o presente de Deus para outra mulher. Sua vagabunda traidora. A voz traía ressentimento. O rosto estava feio. Ele continuou segurando o braço dela. E leve a cômoda com você. Pode jogar no lixo. Dona se desvencilhou e pegou o pano que ficava pendurado na torneira da cozinha. As mãos estavam tremendo, o estômago revirado, e uma dor de cabeça começava a dar sinal de vida. Parecia que ia vomitar a qualquer momento. Ela se abaixou e ficou de 4 para limpar o leite derramado. Você está se achando a rainha do pedaço, disparou ele. Por acaso a sua buceta é folheada a ouro? Você adorou tudo. Você gritou pedindo mais. Acertou o tempo verbal, campeão, respondeu Dona sem olhar para cima. O cabelo estava caído sobre o rosto, o que ela achou ótimo. Assim ele não veria como ela estava pálida e angustiada. A sensação era de que estava presa em um pesadelo. Ela tinha a impressão de que, se olhasse para o espelho naquele instante, veria uma bruxa horrorosa e má. Saia daqui, Steve. Eu não vou pedir de novo. E se eu não sair? Vai ligar para o xerife Pennerman? É isso? Liga para ele e diz: Alô, George. Aqui é a mulher do homem de negócios. O cara com quem andei trepando escondido não quer ir embora. Pode vir aqui e levar ele? É isso que você vai dizer? O medo aumentou. Antes de se casar com Vic, Dona trabalhava como bibliotecária em uma escola de Westchester e seu maior pesadelo era ter que mandar pela 3ª vez e com a voz mais alta possível as crianças falarem mais baixo agora, por favor. Quando ela pedia isso, elas sempre se calavam, pelo menos o suficiente para a Dona sobreviver até o intervalo.
Mas e se por acaso não obedecessem? Esse era o pesadelo. E se não se calassem de jeito nenhum? Como é que ficariam as coisas? A pergunta a apavorava. Dona temia até pensar que uma pergunta dessa tivesse que ser feita, mesmo a si própria, na calada da noite. Tinha medo de usar a voz mais alta, e só fazia isso quando era absolutamente necessário. Porque era naquele ponto que a civilização chegava a uma encruzilhada. Era ali que o mar virava lama. Se não ouviam quando você usava sua voz mais alta, só restava o grito como derradeiro recurso. O medo que sentia agora era semelhante. A única resposta à pergunta do homem, claro, seria dizer que gritaria se ele chegasse perto. Mas ela gritaria mesmo? Vá embora, por favor, pediu ela em voz mais baixa. Acabou. E se eu achar que não acabou? E se eu decidir estuprar você aí no chão, em cima dessa merda de leite derramado? Ela olhou para ele, em meio ao emaranhado de cabelos. O rosto ainda estava pálido, e os olhos estavam grandes demais, emoldurados pela tez branca. Então você vai precisar lutar. E se eu tiver uma chance de rasgar suas bolas ou arrancar seus olhos, não vou hesitar. Por um breve instante, antes que Steve fechasse a cara, Dona achou que ele estava em dúvida. Ele sabia que ela era rápida e estava em ótima forma. Sabia que precisava suar para conseguir derrotá-la no tênis. Embora fosse bem provável que salvasse as bolas e os olhos, ela poderia muito bem deixar uns sulcos no seu rosto. Era uma questão de saber até onde ele estava disposto a ir. Dona sentiu algo pesado e desagradável no ar da cozinha, como uma lufada selvagem, e percebeu com desalento que era uma mistura de medo e raiva que saía pelos poros dos dois. Vou levar a cômoda de volta à minha loja, disse Steve. Por que você não manda seu maridinho lindo buscar a dona? Podemos ter uma conversa bem interessante. Então saiu, empurrando a porta que dividia a sala de estar e a varanda com tanta força que quase quebrou o vidro. Um instante depois, o motor da van rugiu. Depois ficou bufando em ponto morto. Então subiu a rotação quando Steve engatou a marcha e saiu cantando o pneu. Dona terminou de limpar o leite devagar, levantando vez ou outra para torcer o pano na pia de aço inoxidável. Ficou olhando o fio de leite escorrer pelo ralo. Tremia da cabeça aos pés, em parte por causa da reação, em parte de alívio. Mal tinha ouvido a ameaça velada de Steve de contar tudo para a Vicky. Só conseguia pensar sem parar na cadeia de acontecimentos que desencadeara aquela cena horrorosa. Acreditava sinceramente que tinha escorregado para o caso com Steve Kemper de maneira quase acidental. Era como um enorme vazamento de esgoto vindo de uma tubulação enterrada. Uma tubulação de esgoto semelhante, acreditava ela, corria por baixo dos jardins bem cuidados das maiorias dos casamentos dos Estados Unidos. Ela não queria se mudar para o Maine e ficou de queixo caído quando Vicky comunicou a ideia. Apesar das férias que passaram ali, e talvez as próprias férias possam ter reforçado a ideia, ela sempre considerou o estado como uma terra imprestável repleta de bosques, um lugar em que a neve formava uma camada de 6 metros de altura no inverno e os habitantes ficavam praticamente isolados do mundo. A ideia de levar o filho para um ambiente daqueles a horrorizava. Ela vislumbrava, para si e em voz alta para Vicky, a súbita irrupção de tempestades de neve, deixando o marido ilhado em Portland e ela em Castle Rock. Dona pensou e perguntou o que aconteceria em uma situação daquelas, caso Ted engolisse um remédio, se queimasse no forno ou sabe Deus mais o quê. Talvez parte da resistência viesse de uma obstinada recusa em abrir mão da agitação e da correria de Nova York. Bem, ela precisava encarar os fatos. O pior não foi nada disso. O pior foi a convicção inabalável de que a Edgeworks não daria certo e de que eles teriam de voltar de mãos abanando e com o rabo entre as pernas. Só não aconteceu porque Vicky e Roger se mataram de tanto trabalhar, o que para ela também significou ficar sozinha com uma criança em fase de crescimento e muito tempo livre. Dona podia contar os amigos íntimos nos dedos de uma mão. Tinha certeza de que esses amigos estariam sempre ao seu lado, para o que desse e viesse, mas fazer amizades jamais foi algo rápido ou simples para ela. Chegou a cogitar uma revalidação para trabalhar em escolas no Maine. Havia bilateralidade entre o estado e Nova York.
Era basicamente questão de preencher alguns formulários. Então ela poderia marcar reunião com o superintendente de escolas e entrar na lista de professores substitutos para o colégio de Castle Rock. Era uma ideia ridícula, que Donna deixou de lado depois de botar tudo na ponta do lápis. Os gastos com combustível e creche consumiriam a maior parte dos $28 pagos por dia de trabalho. Eu me tornei a clássica dona de casa norte-americana. Pensou Donna em desespero, certo dia do inverno anterior, enquanto assistia a neve que caía se chocar contra as janelas da varanda. Sentada aqui, dando feijão ou queijo quente e sopa Campbell de almoço a Ted, extraindo um pouco de vida dos seriados que passam na TV, ou fazendo graça enquanto assistimos a uma rodada de roletrando. Ela poderia visitar Joanne Welch, que tinha uma filhinha mais ou menos da idade de Ted, mas Joanne sempre a deixava incomodada. Era 3 anos mais velha e 5 quilos mais gorda, mas parecia não se incomodar com os quilinhos a mais. Dizia que o marido gostava dela assim. Joanne gostava da vida como ela era em Castle Rock. Pouco a pouco, a merda acumulou e começou a voltar pelo encanamento. Donna começou a espezinhar Vicky por causa de coisas insignificantes, descontando pelas coisas sérias que eram difíceis de definir e mais ainda de explicar. Coisas como perda, angústia e envelhecimento. Coisas como se sentir solitária e depois morrer de medo de ficar sozinha. Coisas como ouvir no rádio uma música que fazia lembrar do tempo de colégio e se debulhar em lágrimas por qualquer motivo. Coisas como sentir inveja de Vicky porque a vida dele era uma luta diária para criar algo. Porque ele era um cavaleiro andante com o brasão da família entalhado no escudo, enquanto a vida dela era ficar ali, passando o dia com Ted, tentando animá-lo quando ficava irritado, ouvindo suas reclamações, preparando lanches e refeições para ele. Era uma vida levada nas trincheiras. Muito tempo gasto ouvindo e esperando. E durante todo aquele tempo ela imaginava que as coisas começariam a ficar mais fáceis quando Ted ficasse mais velho. A descoberta de que aquilo não era verdade desencadeou um leve terror. No ano anterior, Ted passava 3 manhãs por semana na creche Jack e Jill. Neste verão, eram 5 tardes por semana na colônia de férias. Quando o filho estava fora, a casa parecia assustadoramente vazia. Os vãos das portas entreabertas não tinham Ted para preenchê-los. A escada gemia sem Ted no meio do caminho, sentado ali de calça de pijama antes de subir para uma soneca, olhando, atento como uma coruja, um de seus livros de colorir. As portas eram como a boca, a escada como a garganta. Os cômodos vazios se transformaram em armadilhas. Assim, ela passou a lavar o chão que não precisava ser lavado. Passou a assistir aos seriados. Então pensou em Steve Kemper, com quem teve um rápido flerte quando ele apareceu na cidade no outono anterior em uma van com placa da Virgínia e montou um negócio de reformas de móveis. Ela se pegou diante da TV sem fazer ideia do que estava acontecendo, porque estava pensando como a pele bronzeada dele contrastava com as roupas brancas de tênis, ou como a bunda dele se contraía quando ele se deslocava rapidamente. E, por fim, tomou uma atitude. E hoje... Donna sentiu o estômago revirar e correu para o banheiro, com as mãos coladas na boca, os olhos vidrados e esbugalhados, mal conseguindo chegar a tempo de botar tudo para fora. Olhou para o próprio vômito e, gemendo, botou para fora de novo. Quando o estômago melhorou, embora as pernas ainda fossem uma tremedeira só, perdendo aqui e ganhando lá, ela se olhou no espelho do banheiro. O rosto mostrava um duro e nada lisonjeiro alívio sob a luz fluorescente. A pele estava branca demais, os olhos avermelhados. O cabelo estava colado à cabeça, formando um capacete nada estético. Donna vislumbrou como ficaria quando estivesse velha. E o mais aterrorizante de tudo era que, naquele momento, se Steve Kemp estivesse ali, ela aceitaria fazer amor com ele se Steve a abraçasse, a beijasse e dissesse que não havia razão para medo. Que o tempo era uma ilusão e a morte um sonho, que tudo estava bem. Um som irrompeu de dentro dela, um grito soluçante que, sem dúvida, não nasceu de seu peito. Era o som de uma mulher insana. Donna abaixou a cabeça e chorou.